Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Summer Pockets. E nesse vídeo eu preciso cumprir algumas missões. Eu quero falar do que se trata o anime, falar desse último arco, que é dessa garota que vocês vão ver aqui na tela, chamada Kamome, e também tentar explicar o que aconteceu, porque muita gente não tá entendendo nada. E eu te digo que algumas partes desse arco foram feitas para você não entender. Então, para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! Mas antes de ir pro assunto principal, só aquele pedido rápido. Por favor, deixe um like e um hypar aqui no vídeo, porque é a única forma que nós temos de conseguir continuar falando de animes menos conhecidos e menos famosos. Então, se puder nos dar essa força, meu muito obrigado. Mas dito isso, vamos para a obra, vamos para a história. E o enredo desse anime é relativamente simples. Ele acompanha um protagonista chamado Hairi, que vai para uma ilha após a morte da avó dele. E ele nunca tinha ido para essa ilha. Só que quando ele vai lá, ele conhece algumas garotas, alguns caras também, e à medida que ele vai interagindo com essas pessoas, algumas memórias dele começam a reaparecer. Ou não, ninguém sabe se é bem uma memória dele, mas basicamente ele começa a ter lembranças como se ele já estivesse lá, como se ele já tivesse vivido nessa ilha, coisa que ele nunca fez. E então o anime vai trabalhando esses mistérios, mas o que é mais importante para a gente nesse vídeo é o arco dessa garota aqui, que é a Kamome. O protagonista encontra essa garota lá pelo terceiro ou quarto episódio e eles começam a conversar. A Kamome até diz que ela já esteve nessa ilha 10 anos atrás, quando ela era uma criancinha, tinha mais ou menos uns 7 anos, e nessa época ela conheceu alguns garotinhos e garotinhas da idade dela, outras crianças, e eles partiram para uma aventura. Aí ela falou de uma aventura que eles iam pro meio da floresta, passaram por uma caverna e no final encontraram um navio pirata. E ela mesma diz que essa história é muito importante para ela, porque ela sempre foi uma garota solitária, isolada, então essa é uma das poucas memórias que ela tem que valeram muito a pena. Só que o mais estranho é que o protagonista, ele lembrava de algumas coisas, como se ele estivesse lá, sendo que ele não estava, ele nunca participou dessa aventura, mas ele lembrava dessas histórias quando ela falava, ou quando eles começaram a procurar algumas coisas lá, ele lembrava o tempo inteiro como se ele tivesse vivido. E aí, a Kamome, ela diz que ela tá aqui nessa ilha para refazer a aventura, porque ela fez um acordo, ela e todo mundo que viveu essa aventura junto com ela, eles fizeram um acordo, falaram assim, olha, daqui 10 anos, vamos todo mundo voltar pra cá, voltar pra essa ilha e refazer a aventura que fizemos? E todo mundo combinou isso. Aí ela tava aqui pra refazer essa aventura, refazer a aventura de criança dela. E o protagonista, não tendo nada pra fazer e vendo que essa é uma oportunidade dele entender o porquê que ele tá tendo essas memórias, ele resolve ajudar ela. E aí eles fazem duas aventuras, podemos dizer assim. Então tinha tipo uma espécie de um baú que, de acordo com a Kamome, tinha um mapa para o tesouro, que era um navio pirata. Só que ele tinha várias chaves. E cada garoto, cada um desses menininhos que participaram da aventura, ficou com uma chave e escondeu essa chave em algum lugar. Então a primeira missão deles era encontrar as chaves. E aí eles passaram alguns episódios procurando as chaves todas, em alguns lugares bem bizarros, e eles conseguiram. Encontraram todas as chaves, abriram o baúzinho e de fato tinha tipo um mapa lá dentro, indicando um local. E é aí que começa a segunda parte da aventura. E foi meio que uma aventura mesmo, porque tudo aquilo que a Kamome disse que teria, os lugares que ela disse ter passado, pareciam verdadeiros, porque eles realmente entraram numa floresta, onde tinha tipo um trilho de trem, tinha realmente uma caverna, mas antes de chegar na caverna, o protagonista percebeu que essa garota, a Kamome, ela andava bem devagar com a malinha dela, ela tá sempre com aquela malinha. E aí ele começa a conversar com ela, e ela começa a contar algumas coisas, e ele também começa a se lembrar desse momento, só que no passado. Veja, ela começa a falar que, na verdade, ela não usa aquela mala à toa. É porque ela tem uma doença grave, degenerativa, uma doença muito grave mesmo, no qual ela perde a força e sente muitas dores. Então ela usa aquela mala como se fosse uma muleta, uma bengala. Só que ela não quer estragar o prazer das outras pessoas, não quer deixar as pessoas preocupadas com ela. Então se ela usasse uma bengala, todo mundo ia ficar falando, ai tadinha dela, vamos ajudar ela. Sabe, ia ficar daquele jeito meio desagradável. Então ela usa a mala só como apoio, para ser a bengala dela e finge que aquilo é uma coisa misteriosa, sendo que não é nada. E isso é interessante, e esse é o primeiro elogio que eu tenho a Summer Pockets, é que as coisas são todas interligadas. E quando eu chegar ao final do vídeo, você vai entender tudo que eu tô falando. Porque, por exemplo, uma característica da Kamome
lá do início, que parecia que ela era meio folgada, porque ela sempre pedia pro protagonista empurrar a mala dela, que é de rodinha, né? Ela sentava em cima e falava, empurra aí minha mala, como se fosse uma pessoa muito folgada, mas na verdade é porque ela tem essa doença. E ela fingia que isso era uma forma só de ser descontraída, de ser meio folgada mesmo, mas não era, né? Era a doença dela. E aí logo depois eles seguem a aventura deles, entram na caverna, aí tem tipo um rio bem forte, caudaloso lá na caverna, a mala dela cai, o protagonista tenta pegar a mala, quase se afoga, foi um momento até meio tenso, mas eles conseguiram se salvar, só que a mala não, a mala se perdeu, a mala foi pela correnteza abaixo e já era. E aí o protagonista falou, olha, vamos ter que continuar sem sua mala mesmo. A Kamome falou, pô, beleza, não tem o que fazer, bora lá. E eles foram andando, saíram da caverna e, pra surpresa geral, no lugar onde ela disse que tinha um navio pirata, tinha realmente um navio preso na areia. Tinha mesmo, eu achei que era uma conversinha de criança, que não ia ter nada, uma fantasia. Mas tinha, só não era um navio pirata. E aí quando os dois subiram no navio, a Kamome meio que do nada começa a chorar e fala que lembrou de tudo. Aí o Hairi falou assim, ué, tudo o quê? E do nada ela desaparece, como se fosse mágica, e vira uma borboleta. E aí ele olha pra borboleta sem entender nada e fica desesperado. E fala, ué, cadê a Kamome? Cadê ela? Ele começa a procurar ela desesperadamente, mas não encontra. Aí depois de muito tempo ele desiste e volta pra casa dele. E no dia seguinte ele reúne os amigos todos dele, que ele fez na ilha, e vão voltar pra lá pra tentar entender o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a mala dela. Eles vão procurar principalmente a mala, porque a mala pode ter uma resposta de quem é essa garota, de onde ela mora, enfim, informações gerais. E quando eles voltam pra caverna, a coisa fica ainda mais misteriosa. Primeiro porque a mala não estava dentro do rio, não tinha sido levada nem nada. Ela estava num lugar seco, bonitinho. E outra coisa é que quando eles conseguiram iluminar o rio era uma parada dessa fundura, fraco. E como que ele quase se afogou? Porque quando ele caiu, era um rio muito forte, muito violento. Sabe, aí ele ficou sem entender nada. E a única coisa que ele podia fazer era pegar a mala, levar pra casa dele pra investigar. E foi isso que ele fez. Ele pegou a mala, levou pra casa dele e na hora que ele abriu, só tinha roupas femininas, de forma geral, e um livro. E esse livro ele também tinha lido na infância. Então você começa a falar, ué, a única relação, a única coisa que tem entre Kamome e ele é o livro. E quando o protagonista resolve dar uma olhada nesse livro, que ele já não lembrava mais, ele percebe que toda a história que a Kamome disse ter vivido há 10 anos atrás era a história do livro. Então não era parecido, era a mesma história. Até os nomes dos personagens eram exatamente o mesmo. Então você não começa a não entender mais. Pô, será que a Kamome viveu isso mesmo? Ou ela tá contando a história do livro? E ele, será que ele tá lembrando dessas coisas porque ele leu o livro e tá associando? O que tá acontecendo? Aí ele começa a investigar onde que... tenta descobrir onde que a Kamome pode morar, um possível endereço. Aí depois de investigar um pouco, ele descobre uma possível residência dela, que era numa ilha, perto da ilha que ele tava. Aí ele vai lá, dá um jeito de arranjar um navio e vai para essa ilha. E quando ele chega nessa ilha, ele vê uma mulher igualzinha a Kamome, só que mais velha. E ele fala, nossa, essa aí é alguma coisa dela e não tem como, é muito parecida. E essa mulher em questão diz que é a mãe da Kamome. E aí quando eles começam a conversar, ela começa a explicar algumas coisas. Como por exemplo, que aquele livro que ele leu e que tem a mesma história contada pela Kamome foi escrita por ela. Que ela escreveu esse livro para a filha e colocou a filha como a protagonista. Por isso que o nome do livro, a protagonista do livro tem o mesmo nome dela, o mesmo nome da filha dela, porque foi ela que escreveu e ela meio que quis dar essa aventura para a filha. Já que a filha era alguém muito limitada fisicamente, doente, ela não poderia fazer certas aventuras, mas através do livro ela poderia. E no meio dessa conversa, a mãe dela também diz que nesse verão ela não esteve nessa ilha e que na verdade nesse verão o quadro de saúde dela piorou muito e ela tá meio que num hospital lá na Finlândia. Então agora ela mal consegue se mover, então ela não pôde vir pra cá. E a mãe dela ainda diz que ela veio pra cá e ela armou tudo aquilo que eles viram. Então aquele navio que vocês viram lá, que estava preso na areia, ele foi colocado pela mãe, que deve ser bem rica, da Kamome. Então você começa a pensar assim, pera aí, se ela colocou aquele navio lá, eles não viveram aquilo no passado.
certo? Aquilo tudo, as memórias dele e as coisas que ela estava falando eram o que afinal? E esse mistério vai só piorando, vai acompanhando. E quando a mãe da Kamome foi para a ilha onde se passa o anime, ela tava com a mala dela, que aquela mala da Kamome na verdade é da mãe, e quando ela botou a mala dela num canto, então algumas borboletas muito parecidas com aquela cercaram a mala e desapareceram junto com a mala. E aí, até então, a mala dela estava perdida. Agora, como que a mala dela fez todo aquele percurso para aparecer lá naquela água e o que aconteceu ainda é um mistério. E quando o protagonista quis saber mais coisas sobre a Kamome, a mãe dela disse que, como ela havia dito, o quadro dela piorou bastante e ela diz uma coisa meio preocupante, que ela diz que há um tempo atrás a Kamome praticamente só dormia, acordava por pequenos momentos, muito fraca e não fazia nada. Só que agora ela dorme para sempre, o que é um indicativo de que o pior possa ter acontecido. Mas aí ela perguntou pro protagonista se ele entrou lá embaixo do barco, se ele entrou na parte interna do barco. E aí ele disse que ele não teve tempo, e ela recomendou fortemente que ele fosse para lá. E aí no dia seguinte ele vai de volta para aquele local, entra lá no barco, e aí ele vê um monte de cartas dos fãs, aquelas pessoas que gostavam da obra, que gostaram da aventura, que mandaram cartas pra autora, no caso a mãe da Kamome, e também para a protagonista, que era ela. Ele inclusive viu uma carta que ele, quando era criança, tinha enviado para ela, né, e que ela tinha respondido. E nesse momento, a Kamome, ou o espírito da Kamome, ou seja lá o que for, aparece de novo para ele. E aí os dois conversam um pouco, e o protagonista pergunta se agora ela vai voltar lá pro hospital na Finlândia, onde ela está. Só que ela diz que não. Ela aponta para o céu e disse que vai para um lugar um pouco mais longe, o que é um outro indicativo de que possivelmente o pior pode ter acontecido, embora ela esteja ainda no hospital. Então é uma coisa estranha. Mas logo depois eles têm uma outra cena até bem bonita. Eles se beijam e depois, porque assim, tem meio que um romance entre os dois, e depois a Kamome desaparece de novo. E aí o protagonista resolve fazer algo a mais, né? Honrar meio que o nome dela. Então ele responde todas as cartas dos fãs, convidando eles a fazer a aventura que estava no livro, né? E também decora o navio todo para virar um navio fantasma, um navio pirata, desculpa, como é descrito no livro. E no dia seguinte, quando ele volta para lá, ele vê um monte de gente que eram os fãs da obra. Então, basicamente, os fãs da obra puderam seguir os passos da protagonista. Então, eles foram para a ilha, né? No livro tem um mapinha do tesouro, eles puderam seguir, passar por toda a aventura, todos os passos que ela passou, até encontrar o navio decorado por ele, um navio fantasma, né? E nesse momento, lá na parte de cima do navio, eu não conheço muito bem o nome das partes de um navio, mas na parte lá de cima, o protagonista estava lá terminando a decoração e ela reaparece. E eles conversam um pouco mais e pela última vez, infelizmente, e aí ela fala uma outra coisa muito interessante. Ela falou o seguinte: Hairi, nesse momento eu estou atravessando os 7 mares para reencontrar você. E é assim então que ela desaparece e meio que acaba o arco dela. E então assim, agora eu vou entrar numa área de especulação, de hipóteses e vai ter alguns spoilers. Então se você não quiser ter spoiler nenhum de nada, é hora de você sair. Mas eu acho que essa é a melhor parte do vídeo, então bora lá tentar entender o que é esse mistério e tudo isso que aconteceu. E agora eu quero discutir 2 pontos com vocês. A primeira coisa é: será que a história do passado, a primeira aventura dela, aconteceu ou não? Ou foi algum fenômeno paranormal muito doido? E segundo, o que aconteceu com a Kamome? Como que ela está no atual momento? Ela está no hospital, doente, ou ela está morta? Vamos ver isso agora. Mas é importante destacar que quase tudo, a partir de agora, é especulação, porque a obra não revelou muitas coisas. Então vamos ao primeiro ponto. Será que aquilo aconteceu, a primeira aventura aconteceu ou foi imaginação? Primeiro eu vou falar alguns pontos que fazem você pensar que pode ter sido imaginação. Um primeiro ponto interessante é que o grupo de amigos da Kamome, na imaginação dela, só às vezes tinha o Hairi, que era o protagonista. Muitas das vezes, todos os outros rostos e todos os outros nomes eram diferentes, o que há uma incoerência, há alguma coisa estranha aí. Porque se fosse real, haveria uma consistência, ele deveria estar sempre entre os amigos, sempre entre esse grupinho de protagonista, mas não estava. O segundo ponto interessante a se destacar é que o espírito, ou seja lá o que for da Kamome, ela pode ter encarnado
aquele livro como uma coisa, uma experiência que ela viveu, mas não viveu. Tanto que quando ela chegou no navio, ela falou: "Ah, agora eu me lembro de tudo", e chorou. Será que ela se lembrou que tudo aquilo não passava de uma ficção, de algo que ela tinha visto no livro? E será que o protagonista, por ter lido o livro, ele não lembrou desses momentos? Ele imaginou quando era novo, todas aquelas cenas, ele estando com a Kamome naquela aventura. Será que ele só não reviveu essa criatividade, esses pensamentos que ele teve no passado? Isso é um outro ponto que faria completo sentido. E um terceiro ponto está relacionado à mãe da Kamome. Porque vale lembrar que ela disse que tudo aquilo que estava lá foi criado pelos pais da Kamome, como o barco. Portanto, não teria como ela ter visto esse barco antes dela fazer esses ajustes, antes dela colocar lá. E porque, segundo a mãe dela, ela queria dar a possibilidade da filha fazer ou refazer essa aventura pela primeira vez. E a mãe dela ainda conclui que, infelizmente, a Kamome foi embora antes de poder realizar essa aventura. Então, assim, tem alguns pontos apontando para o fato de que nem mesmo a primeira aventura foi real. Mas, por outro lado, também tem alguns fatos que fazem você ficar em dúvida. E um especificamente que meio que mata a charada. Vamos ver. Um primeiro ponto, mas nem tão importante, é que a Kamome parecia conhecer todos os detalhes que estariam no local. Sabe? Como se ela tivesse vivido aquilo. Porque é estranho ela não ter nenhum choque de diferença entre criatividade e realidade. Porque, por exemplo, se eu te narrar ou descrever vários cenários, na sua cabeça vai criar algumas coisas. E se você estivesse vendo o cenário que eu criei, às vezes você ia falar: nossa, isso é um pouco diferente. Não teve nada disso. Mas isso poderia ser compreendido apenas como um probleminha de roteiro. Mas o grande problema veio num livro publicado sobre a obra, escrito pelo próprio autor, que ele fala uma coisa que meio que joga essa teoria de que foi imaginação em xeque. Ele diz assim: a Kamome continuava a enviar de um lugar distante as memórias do verão que ela viveu na ilha. Ou seja, embora tudo apontasse para o fato daquilo não ter acontecido, o autor disse que aconteceu. E como que você explica isso? É difícil, hein? É bem complicado. E aquela cena do rio? Como que ela quase se afogou na vida real? Como que aquilo aconteceu sendo que o rio não é forte, o rio é um riachinho minúsculo? Isso não faz muito sentido. Mas agora é que vem o segundo ponto da discussão, que é muito importante. Porque esse primeiro a gente tem que concordar com o autor. Então provavelmente a primeira aventura dela aconteceu. Mas agora, e quanto a Kamome? Ela tá viva ou não? Porque nesse mesmo livro, teve uma pergunta de um fã perguntando: e aí, a Kamome tá viva ou não? E ele falou que não iria responder. Ele literalmente falou que não tem o interesse de responder isso na obra. Mas aqui, a gente pode pensar em três possibilidades. A primeira e a mais plausível é que, infelizmente, a Kamome esteja morta. E que tudo isso foi uma experiência espiritual da alma da Kamome. E alguns indicativos fortes para isso são aquelas duas cenas que eu já narrei. Ela apontando para o céu e falando que vai para algum lugar mais longe do que isso. E também o que a mãe dela falou, dizendo que ela não irá acordar mais. Então isso tudo indica fortemente que ela esteja morta e aquilo era só o espírito dela. Mas algumas pessoas acreditam que pelo fato da mãe dela ter dado o endereço do hospital e falado que ela está no hospital mesmo, que ela não esteja morta, e sim que ela esteja em uma espécie de coma irreversível. Então, como se a doença dela tivesse deixado ela em um coma e a equipe médica tivesse falado: olha, ela nunca mais vai acordar. E talvez, por ela estar num estado tão grave, a alma dela meio que se desprendeu, e nesse mundo tem uma coisa chamada gap, tipo um gap temporal, que é um lugar onde ficam um lugar entre os vivos e os mortos, e onde alguém vegetando pode ir. Então desse gap você consegue ir para o mundo convencional. Tem isso nesse mundo que vai ser explicado nos próximos arcos. Então é possível que ela esteja em coma e o espírito dela andando nesse gap e veio para cá para realizar a aventura dela, o que seria muito bonito também. E um terceiro ponto, mas que alguns defendem, mas que é muito pouco provável, é que ela despertou. E que quando ela apareceu lá, é porque ela acordou do sono dela, então ela conseguiu projetar meio que a mente dela para esse local. Para as pessoas que defendem essa tese, quando ela disse que ela estava cruzando os 7 mares, estava querendo dizer que ela ia sair da Finlândia lá, passar pela Noruega, pegar o Ártico,
pegar vários oceanos, que ela tem que passar por vários, 6 ou 7 mesmo, até chegar no Pacífico Norte, que é onde está o Japão. Então muita gente tem esperança de que era isso, que ela acordou e que agora ela tá pegando um navio para encontrar ele. Só que isso nunca é mostrado na obra, então não tem como saber. Mas então é isso, o autor meio que deixou o final da Kamome à nossa imaginação. Nem ele provavelmente pensou em alguma coisa de verdade pra ela, eu acredito, senão ele teria revelado. Então foi aquele final aberto, meio que pra você imaginar o que você acha mais coerente ou você acha melhor. Então, eu te pergunto, o que você acha melhor e mais provável? Que a aventura dela tenha acontecido no passado ou não? Que ela esteja viva e acordando? Que ela esteja viva, mas em coma eterno? Ou que ela esteja morta? Eu defendo, né, que a aventura dela de alguma forma aconteceu, porque o autor falou, e que ela esteja morta. É o que eu acho que aconteceu com ela, infelizmente, só porque ela é a pessoa que eu tava shippando. Pior que logo antes de começar o anime, eu shippei ela. Eu falei, nossa, essa garota é estilosa, eu gostei dela, já tô torcendo pra ela ficar com o protagonista. Mas eu vou te dizer, eu não sou ruim, eu sou o pior cara do mundo pra shippar. Tudo que eu shippo dá errado. Não é possível, eu tenho até medo quando algum amigo meu fala, eu tô interessado numa garota. Eu falo, nem me fala que se eu shippar eu acho que vai dar errado. Não é à toa que minha vida amorosa é a mesma tragédia, porque tudo, se eu me shippar com alguém, dá errado. É impressionante. Mas enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado da obra, porque a obra agora ficou emocionante, ficou bonita. E esse negócio da doença dela, dos sonhos dela, cara, isso mexe muito comigo, mesmo porque a doença dela é uma doença crônica, né, genética, que lembra algumas doenças terríveis, como distrofia muscular de Duchenne, entre outras coisas que são muito sofridas. Então isso me mexeu muito comigo, eu achei bem interessante. E se você quiser ver Summer Pockets, esse arco dela, começa a ver lá pelo 3º, 4º episódio e segue, porque com o que eu falei aqui, você já consegue entender mais ou menos o que está acontecendo e você consegue seguir a partir daí, beleza? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. Eu agradeço demais a todo mundo que ficou até aqui. E se puder, deixa um like, se inscreve no canal e também dá um hypar, beleza? Então é isso, valeu!